Obrigada, professor. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer também por estar aqui. É uma honra estar falando sobre o assunto que é a nossa paixão, né? A gente trabalha só com transplante, então eu fico muito honrada de falar sobre isso. Então o tema que me cabe são as indicações de transplante cardíaco na era contemporânea. Como o Luiz e o Paulo já me antecederam, isso me ajuda bastante, né? Então, a gente já entendeu quem é o paciente com IC avançada, que acabam que definem que vai para um tratamento avançado, né? A partir do momento que ele vai para um tratamento avançado, ele vai tentar todas as terapias, como o Luiz explicou, e quando não tem mais esse caminho, ele vai vir para nós avaliarmos para o transplante ou posteriormente, para a doutora Filomena vai falar do dispositivo. Então, acho que essa parte está muito bem definida. Uma vez que o paciente vem para nós, quando a gente procura nas maiores diretrizes, né, do mundo, qual que é a indicação de transplante? Então, a gente tem dois cenários. Ou aquele paciente que está internado em uso de inotrópico ou suporte de curta duração, balão, impela, Centrimag, ou então é um paciente que está em casa, mas que ele tem uma capacidade funcional debilitada, né? Então, avaliação pela ergospirometria, ou ele tem uma arritmia refratária sem tratamento, ou ele tem uma angina refratária, e que são essas as principais indicações descritas nas diretrizes do mundo. Então, acho que nosso problema está resolvido. A gente já deu a aula, podemos ir embora, passar para o próximo. Mas será que é isso mesmo? No nosso dia a dia, é muito fácil você indicar um transplante, né? Então, aquele paciente grave que tem IC avançada. Mas, quando a gente se depara, acho que todos nós já ouvimos alguém falar para o paciente, olha, você está trocando uma doença pela outra. E o paciente vem com essa demanda. E, na verdade, ele não está mentindo. Porque a gente troca uma doença, que é a insuficiência cardíaca, que ela é incapacitante, por uma doença, que é o transplante, em que o paciente não tem limitação. Mas ele precisa ter o mesmo rigor de cuidado com ele mesmo que ele tinha antes do transplante. Então, com isso, a gente vem com essas situações especiais, né? Que é o que a gente está nos deparando no dia a dia, que são situações que a gente fala assim, indicação ele tem, mas será que ele tem uma contraindicação? Será que ele tem uma situação que pode atrapalhar o procedimento ou o pós-transplante? Né, porque ele vai para uma cirurgia extremamente agressiva e depois ele vai ter um segmento com imunossupressão, com biópsia, com diversos outros problemas que podem aparecer. Então a gente tem que saber exatamente se esse paciente é um bom candidato. Hoje em dia, não existem mais contraindicações absolutas, como a gente tinha nas diretrizes anteriores para o transplante. Com a evolução do tratamento, do procedimento, dos imunossupressores e do segmento, hoje o que nós temos são situações especiais que têm indicação e contraindicações relativas em que nós, no nosso dia a dia, tentamos suplantar para conseguir transplantar esse paciente. E eu vou falar de algumas situações. Eu vou falar das miocardiopatias restritivas, da terapia pós-câncer, os pacientes mais idosos e da obesidade, índice de massa corpórea acima de 30, 35, para falar um pouquinho dessas situações, que é o que nós temos nos deparado no nosso dia a dia. Começando nas miocardiopatias restritivas, nós tínhamos uma baixa prevalência no passado de pacientes com miocardiopatia restritiva e indicação de transplante, porque o prognóstico deles era muito pior, o resultado do transplante era muito pior. Mas o que nós vemos hoje, como mostra o registro da Sociedade Internacional de Transplante, que é a nossa sociedade que a gente se segue no transplante, nós vemos um aumento muito grande, né? Ainda é um número pequeno, perto do grande número de transplantes, mas é um aumento muito grande do número de pacientes com miocardiopatia restritiva que evolui para uma IC avançada com indicação de transplante. E notem que a incidência principal é da miocardiopatia hipertrófica, seguida por amiloidose e depois sarcoidose e radioterapia e quimioterapia. Quando a gente fala os desfechos desses pacientes, o registro da International Society de 2021 foi só sobre miocardiopatia restritiva. Então deu uma noção de como que está o mundo, como que a gente está no pós-transplante desses pacientes. E o que a gente viu, né? Que a principal incidência é de hipertrófica, como eu já falei, e a sobrevida em 1 ano e em 5 anos, ela foi melhor naqueles pacientes com sarcoidose e pior nos pacientes com pós-químio e pós-radioterapia, né? É o que a gente vê no dia a dia. A sarcoidose, muitas vezes, com o corticoide, ele já resolve o problema da sarcoidose muito, então os pacientes, eles vivem bem pós-transplante.
Em 5 anos, essa sobrevida se manteve. As principais causas de óbito foram infecção, perda do enxerto e falência múltipla de órgãos. As principais comorbidades associadas a uma pior sobrevida foram insuficiência renal ou a indicação de transplante renal. Então, isso mostra pra gente como é importante nós selecionarmos bem esses doadores, esses receptores que vão para uma fila de transplante com essas miocardiopatias restritivas. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente tem visto muito nos últimos anos, que é sobre a indicação de transplante em pacientes com amiloidose, né? Então, a gente tem a amiloidose AL, que é aquela amiloidose que é avaliada como um câncer, né, um depósito de cadeia leve, que muitas vezes a indicação do tratamento da amiloidose é quimioterapia e transplante o transplante de medula, né? E o transplante cardíaco, aqueles pacientes com insuficiência cardíaca secundária à amiloidose, o transplante ele permite você tratar a amiloidose em si, melhorando a sobrevida desse doente. Porque o paciente é muito grave. Uma vez que ele evolui com IC, né? O paciente com amiloidose com IC, ele tem uma sobrevida de mais ou menos uns 6 meses. Esses pacientes, como eu já falei, morrem muito na fila, tá certo? Tem uma sobrevida de mais ou menos 35%, uma mortalidade de 35% em fila, porque os pacientes são muito graves. E a principal causa de morte é a recorrência da produção de cadeias leves que leva a uma disfunção dos órgãos-alvo. Então, a gente tem que selecionar bem esse doente, transplantar ele no momento certo, e o momento certo é quando ele não vai ter cadeia leve, envolvimento extracardíaco, né, que é ainda você consegue fazer o transplante e não ter envolvimento extracardíaco, e quando a gente faz esse transplante, a gente vê que a sobrevida pós-transplante é igual a de um paciente que não tem amiloidose, tá certo? Então, o nosso objetivo com isso é transplantar o coração, não ter depósito de cadeias leves em nenhum outro lugar, e aí sim você pode fazer o transplante autólogo para ele poder ser a cura da amiloidose, tá certo? Então, para nós, para o transplante cardíaco, o melhor resultado vai ser em paciente sem envolvimento extracardíaco e logo depois, no máximo 6 meses, ele já faz o tratamento com o transplante autólogo para tratar a amiloidose. Com isso, o desfecho acaba sendo semelhante de um paciente que não tem essa doença restritiva. Já a amiloidose por trânsito de retina é um pouquinho diferente, né? Porque o que a gente avalia é o transplante combinado. Então, muitas vezes você transplanta o fígado e o coração. Então, tem esse estudo, que é o mais recente, né? Não é tão recente, mas é o que a gente tem de evidência, que é uma revisão da Mayo Clinic, que viu que os pacientes que fazem o transplante combinado e o transplante sozinho, eles têm uma sobrevida semelhante, que chega a ser 75% em 5 anos. Que para nós, no transplante, é uma sobrevida muito boa você ter isso, 75% em 5 anos. E o que eles encontraram foi que naqueles pacientes com transplante combinado fígado e coração, eles tinham menos rejeição pós-transplante do que aqueles pacientes com transplante somente de coração. O transplante de coração geralmente envolvia pacientes mais idosos, porque a amiloidose senil, a sistêmica senil, geralmente só o coração é o órgão acometido. Então foi o transplante isolado. E o que é interessante é que nesse transplante combinado, você pode pegar o fígado e transplantar em um paciente com insuficiência hepática terminal. É um fígado que produz cadeias amiloides, só que essa produção demora muito tempo. Então, você pode colocar no paciente que é mais idoso, um paciente mais velho, que ele não vai desenvolver amiloidose no futuro. E isso melhora essa questão do número de doadores de fígado também. Então, isso é bem seguro e isso se faz no mundo. Passando agora para aqueles pacientes pós-câncer, né? Então, como a gente viu, os pacientes pós-câncer, quimio e rádio, têm uma sobrevida pior no registro internacional. Mas quando a gente divide os dois, pós-químio e pós-rádio, a gente vê que isso é um pouquinho diferente. Então, esse trabalho avaliou 500 pacientes com IC avançada. Desses, 3% era pós-cardiotoxicidade por quimioterapia, né? Então, notem como a incidência ela é pequena, vem aumentando, mas ainda é pequena. E o que ele encontrou? Que os pacientes pós-cardiotoxicidade, 3 dos 19, né? 3 foram para o transplante direto, 2 colocaram um dispositivo como ponte para transplante, 3 colocaram um dispositivo como terapia de destino, ou seja, eles não iam para o transplante, e 58% ficou em tratamento clínico.
Quando ele comparou com o grupo não cardiotoxicidade, o grupo não isquêmico era 70% o tratamento clínico e 63% no grupo isquêmico, mostrando que o tratamento clínico em paciente com cardiotoxicidade é menor, porque esses pacientes eles são mais graves, então eles precisam de uma terapia avançada. Quando eles evoluem para IC, a maioria deles, né, 42%, acabam que evoluem para ter que ter uma terapia, um tratamento cirúrgico da insuficiência cardíaca avançada. E quando eles acompanharam a sobrevida de todos os segmentos, tanto nos que foram para transplante, tantos colocaram dispositivo como ponte para transplante, tantos tratamento clínico, a sobrevida foi semelhante aos pacientes não cardiotoxicidade. Então, mostrando que qualquer caminho que você fizer, ou vai para o transplante, ou vai para o dispositivo, ou vai para o tratamento clínico, o desfecho foi semelhante àqueles pacientes que não tinham cardiotoxicidade. Mas assim, é um estudo pequeno, um N pequeno, mas a maioria dos trabalhos com esses pacientes são assim. Já quando a gente fala de radioterapia, a gente vê um desfecho diferente. Então, esses são dados da UNOS, né, que é a sociedade que faz os transplantes, né, a secretaria deles, e ele comparou a cardiopatia restritiva por radiação com as outras cardiopatias restritivas. E o que ele encontrou? Que os pacientes pós-radiação eram mais jovens, mais do sexo feminino, né, provavelmente por câncer de mama, que faz muita radioterapia do lado esquerdo, e elas usavam menos dispositivos e menos CDI. E a mortalidade deles acabou sendo maior, tanto em 1 ano quanto em 5 anos após o transplante. Então, mostrando que a radioterapia realmente confere, por esse trabalho, uma mortalidade maior para esses pacientes. Falando agora rapidamente de outros caminhos, né? Pacientes, ultimamente, nós temos mais pacientes com idades maiores, né? A gente teve o ano passado, emblematicamente, um apresentador famoso com 73 anos que foi para um transplante cardíaco e choveu o paciente falando: por que eu não vou se eu tenho 75, se eu tenho 69? Então, o que a gente tem? Tem um aumento do número e a mortalidade pelos registros, ela acaba sendo maior nos pacientes mais idosos. Mas quando a gente olha trabalhos pequenos, avaliando os pacientes septagenários, esse trabalho ele comparou 57 mil pacientes na fila, sendo que desses 800 eram acima de 70 anos. Teve um aumento nos últimos anos de 2% para 11% de pacientes listados acima de 70 anos. O que eles encontraram? O risco de óbito na fila é semelhante, mas o paciente com mais de 70 anos tem chance de transplantar mais, porque a gente usa um doador um pouco pior, um doador marginal, né? Que nos Estados Unidos eles têm esse conceito mais definido. Então a gente seleciona melhor o paciente acima de 70 anos, menos comorbidade, mais rígido, menos fragilidade, e a gente usa um doador que às vezes ele é marginal, então ele transplanta mais chances de transplante com a mesma mortalidade. Então isso é muito interessante. Em relação à obesidade, também pelos registros, a gente está tendo um aumento do número de receptores com IMC acima de 30 e também tem uma evidência de um pior desfecho após o transplante, né? O que a gente tem em trabalhos menores é que os receptores com índice de massa corpórea maior, eles têm aumentado, assim como os doadores. Eles têm mais tempo de espera em fila, né? A gente precisa de um doador maior e eles têm mais complicação pós-operatória, como ferida operatória e essas coisas. E quando a gente avalia a mortalidade, eles têm uma taxa de mortalidade maior. Então, notem, um IMC acima de 30 confere uma mortalidade maior, tanto 30, quanto 35, quanto 40, mostrando que realmente a gente tem dificuldade. Os pacientes transplantam menos, é mais difícil transplantar e eles morrem mais por taxa de complicação do pós-operatório e por desfechos piores, porque a gente sabe que pós-transplante, dislipidemia, diabetes, eles aumentam muito por conta dos imunossupressores. Então, eu gostaria de finalizar concluindo que os pacientes com IC avançada, eles devem ser encaminhados para o especialista para avaliação do transplante. A decisão do transplante contempla num balanço entre a indicação e a contraindicação ao procedimento. Cada vez mais as contraindicações vêm diminuindo, sendo possível o transplante em situações especiais, como miocardiopatias restritivas e pós-câncer, que fazem parte de indicações reais, sendo fundamental a seleção do receptor para o sucesso do transplante. A barreira da idade pode ser ultrapassada, acima de 70 anos, que era uma contraindicação, desde que o paciente seja rígido, baixo grau de fragilidade, poucas comorbidades, independentes e as comorbidades controladas.
E a obesidade ainda pode ser um obstáculo para o transplante com pior resultado. Entretanto, hoje em dia, nós temos um aumento de tratamento, de medicações para o tratamento da obesidade. Então, esses pacientes conseguem perder peso ou fazer cirurgia bariátrica, ou a bariátrica ou através de medicação, e ir para um transplante posteriormente, que isso também é factível e viável. Inclusive, a gente está com 2 pacientes na fila que têm essa condição atualmente. Então, gostaria de finalizar concluindo e convidando a todos para o nosso Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca, para o DEIC, que acontece em agosto em Recife. Obrigada.